temática complicada. Inelegibilidades e limitações ao direito de candidatura, nos casos de sanções administrativas e éticos disciplinares. Essa temática deveria angustiar, doutor Marcelo Peregrino, a todos que efetivamente prezam pela saúde da democracia. E eu arrisco a dizer que há um primeiro problema nessa temática. Ela é uma não temática. Nós temos aqui um não tema. Esse é o primeiro ponto que eu trago à reflexão dos colegas. Por que nós temos um não tema? Esse tema e esse painel, me desculpem a ousadia da fala, ela só existe porque nós não levamos minimamente a sério os direitos políticos no Brasil. É por isso que nós estamos a discutir filigranas de uma certa lei, de um certo país do sul do mundo, que acaba amesquinhando e tornando tacanha a ação política. É porque nós não vivemos efetivamente em uma democracia, é porque nós não temos uma cultura democrática que nós temos temas como esses. E eu quero, então, começar dizendo para vocês que eu acho que esse é um não tema. Mas é um não tema que precisa ser discutido. É um não tema que precisa ser detectado. Principalmente é um não tema na fala, muito bem apontada e alinhada, da colega Cláudia Bressan, que me antecedeu. Nós estamos discutindo solapar direitos políticos, professor Paulo Brincas, por decisões de Corte de Contas. E a coisa vai piorar, Mauro, porque nós vamos passar agora a discutir possibilidades por dentro da estrutura normativa de solapar direitos políticos por órgãos de classe, órgãos profissionais. E mais, em processos administrativos. Aí foi a vaca, o brejo e a corda. Isso está tudo na lei. Há que ser tudo da lei aqui nesse país. Portanto, eu quero, primeiro, e aí fazer um cumprimento e um agradecimento. Estive a te ouvir, professor Rui, hoje pela manhã, e quero dizer que penso que concordamos em larga medida. Nós não temos uma cultura democrática e, por consequência, não temos quase nenhum apreço pelos direitos políticos. Nós ainda ousamos, alguns ainda ousam, Cláudia, dizer que há um direito fundamental de candidatura e voto na Constituição. Comecemos a dizer isso para os 11 iluminados do Supremo Tribunal Federal, que teimam em não admitir isso. Porque se há um mínimo de fundamentalidade nesse suposto direito de candidatura e voto, nós teríamos que reconhecer, convenhamos, larga inconstitucionalidade na lei da ficha limpa. E mais larga ainda inconvencionalidade na lei da ficha limpa. E aqui quero fazer questão de registrar o belíssimo trabalho do colega doutor Marcelo Peregrino sobre uma análise da lei da ficha limpa a partir das suas dimensões de inconvencionalidade. Então, eu quero, primeiro, admitir que há, sim, um país que amesquinha os direitos políticos, há um país que tutela os eleitores, presidente Paulo, tutela, e foi bem falado pelo colega Rui, tutela a ponto de infantilizá-los. Eles não podem decidir nem se vão votar, nem em quem votar, e nem como fazer para exercitar esse direito. Sempre que eu negligencio um direito de candidatura, na verdade, eu estou negligenciando um direito de voto. Essa relação é impossível de ser dissociada, impassível de ser dissociada. Se eu tiro um candidato da arena política, eu tiro a possibilidade de todas as pessoas que queiram votar nesse candidato. Então, não há um direito fundamental de candidatura que não traga também um direito fundamental de voto. E qualquer ofensa ao direito fundamental de candidatura, portanto, qualquer inelegibilidade criada, qualquer limitação ao direito de candidatura é um direito de voto também limitado e cerceado. Nós precisamos reconhecer isso, do contrário, nós vamos ficar pensando que quem faz esse discurso defende político. Quem faz esse discurso defende a política. E na política estão os políticos e os cidadãos, todos nós. Então, esse é o primeiro ponto. Mas é preciso nós pensarmos o porquê disso, né, Rui? Nós já temos o quadro, pelo menos sob a minha ótica pintada, eu acho que é interessante nós pensarmos o porquê. E aí eu trago, ontem à noite eu estava pensando o que falar para vocês, e aí eu trago 4 pontos. Primeiro, grave déficit de democracia. Democracia no Brasil não é regra. Democracia do Brasil é exceção. Historicamente, é uma larga exceção.
Nós, excepcionalmente, vivemos em democracia. Estamos flertando agora com vivas forças para fugirmos da democracia de novo, porque nós não gostamos de democracia. O fato é esse. Nós gostamos de autoridade. Nós vivemos bem com a autoridade, alguém que nos mande e, sobretudo, que nos tutele, que decida por nós. Isso nós amamos de paixão, nós nos sentimos à vontade, né? Porque nós temos o ranço da autoridade. A autoridade se dá dos pais para os filhos, a autoridade se dá nas relações afetivas, a autoridade se dá entre os professores e os alunos. Há um signo de autoridade, meus caros, na sociedade, e ela, obviamente, vai se refletir na política. Então, há uma democracia frágil, eu diria quase cambaleante, sob um signo da autoridade, e há mais, uma ideia de que na política mora a corrupção, e que, portanto, na política não mora o bem, mora o mal. Nós temos dito isso, essa sanha de demonizar a política. Chega a ser até meio que maldoso. Por que eu digo que chega a ser um pouco maldoso essa nossa sanha de procurar na corrupção a resposta para não gostarmos da política? Porque nós não levamos a sério o próprio argumento. Se nós não gostássemos de corrupção, caro presidente Brincas, nós também não gostaríamos de futebol. Nós também não aceitaríamos religião. Nós execraríamos os espaços da estrutura institucional militar e outras instituições, porque a corrupção está em todos esses cantos, mas nós só não gostamos da corrupção da política. Esse é um falso argumento que precisa ser combatido. Há uma ideia de que os bons odeiam a corrupção e os maus vivem na corrupção. Vivemos todos na corrupção, na nossa maldade e na nossa bondade, porque o anjo e o demônio habitam em nós, assim como em qualquer pessoa. Basta alguns de nós reconhecermos e outros não reconhecermos. Vivamos assim, né? Nessa ética do bem e do mal, me parece uma coisa meio tacanha até, se me permite. Tem um quarto dado que é importante. Há uma mídia, sobretudo uma mídia tradicional, que se serve vivamente do Estado. E para essa mídia tradicional é importantíssimo, doutora Ana Blasi, que a política esteja de joelhos, porque uma política de joelhos não se submete a nenhum tipo de discussão mais acirrada, aforçada, disposta com as mídias tradicionais. Ela simplesmente se coloca novamente como servil a essas mídias. Notem, é importante para determinados setores da sociedade que a política esteja assim de joelhos, porque ela é mais facilmente manobrada, dominada e usada segundo determinados interesses. Eu quero trazer também esse dado. E sim, sejamos honestos. Sejamos honestos, caro Alessandro. O sistema político brasileiro e o sistema eleitoral brasileiro não contribuem em nada para nós gostarmos de política. E, sobretudo, para nós fazermos política séria. Nós sabemos pouco das regras do jogo, elas não são assim tão transparentes, e mais, nós não sabemos até quando as regras do jogo vão valer, porque basta um canetaço do TSE e as regras do jogo podem mudar no meio do jogo, ou até depois do jogo jogado. Sejamos honestos. Isso prejudica muito o querer e o gostar da política. Me parece que é um outro dado importante. Mas eu fui convidado aqui para falar sobre lei da ficha limpa e suas implicações nas sanções administrativas e nas sanções ético-disciplinares. Aliás, um detalhe. Que jogada de marketing fantástico chamar de lei da ficha limpa, hein? Sejamos honestos. Se tem algo que nós temos que reconhecer que é fantástico nessa lei, é a sua alcunha, é o seu nome. Quem pensou nesse nome, baita jogador de marketing. Cola, gruda, parece do bem, né? E quem fala contra algo que é do bem é do mal. Logo, eu estou aqui sendo um malvado, aos olhos de muitos. Mas, vamos lá. Vamos ver onde vai essa malvadeza. Eu começo, porque sei que o meu tempo é curto, pela linha M. Temos que analisar a linha M da Lei das Inelegibilidades, que foi trazida pela Lei da Ficha Limpa. São inelegíveis, caro Rui, os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória de órgão profissional competente em decorrência de infração ético-disciplinar, pelo prazo de 8 anos, salvo se o ato houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. Sérios problemas aqui.
Sérios problemas aqui. Aqui há desapego largo ao direito de candidatura e de direito de voto. Largo. Primeiro, uma sanção ético-disciplinar de exclusão pode tirar alguém de circulação por 8 anos da esfera política. 8 anos para um político, convenhamos. É praticamente a morte da sua trajetória. 8 anos é muito tempo. Presidente Paulo Brincas, nós estamos na Casa dos Advogados. Isso está sendo dito por um conselheiro da ordem e sabe das consequências da sua fala. Aqui nesta casa, nós temos tentado privilegiar e respaldar largamente a ideia de devido processo legal. Nós temos tentado largamente privilegiar a ideia de contraditória e ampla defesa, a duras penas. Esse advogado, inclusive, se coloca num grupo dito os garantistas, que tem tentado levar a sério a ideia de devido processo legal, contraditória e ampla defesa, mas eu digo que a duras penas. Isso é feito a duras penas, porque há uma sanha moralista, punitivista, que campeia solta em todos os setores, inclusive na Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, se campeia na Ordem dos Advogados do Brasil sem nenhum descrédito, o que fará no Conselho de Arquitetura? O que fará no Conselho de Enfermagem? O que fará no Conselho de Contabilidade? Como é que estão esses conselhos profissionais? Se nós aqui, que somos a Casa do Advogado, portanto, a Casa da Liberdade e da Defesa, confessamos problemas. Confessamos problemas. E os problemas não são confessados por nós por uma confissão de erro nossa. Vejamos o que dá exclusão, presidente Brincas. Tornar-se moralmente inidôneo, doutora Ana Blasi, da exclusão. Praticar crime infamante, caro Mauro, da exclusão. Estatuto da Ordem. Estatuto da Ordem prevê expressamente isso. O que é crime infamante, caro Marcelo Peregrino? Não há definição legal. Não há um texto de doutrina que consiga nos dizer com bitolas objetivas o que é crime infamante. E muito menos o que é inidoneidade moral. Não há critérios largamente subjetivos, decididos subjetivamente, para não dizer moralmente e arbitrariamente. Portanto, por dentro da lei nós temos problemas. Isso dá exclusão. Isso tira a gente de circulação da política. Sejamos um pouco mais duros. Se eu tenho 3 suspensões na Ordem dos Advogados do Brasil, bom, 3 suspensões, eu sou do mal, né, convenhamos, mas não quer dizer que eu seja mal para a política. Vamos lá. 3 suspensões. 3 suspensões da exclusão, caro Alessandro. Não pagar a anuidade da suspensão. É um dos casos de suspensão. Há bom termo, convenhamos, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já deixou largamente assentado que não dá para ser excluído por não pagar a anuidade. Mas nós temos isso no tipo legal, a previsão legal para isso. E tem situações até mais brandas que dão suspensão. E aí nós temos a situação da exclusão. Notem, para mim, isso sim vem em desprestígio ao direito de candidatura e direito de voto. É uma análise acanhada, para não dizer tacanha, desse direito. E mais, admite que nós temos, nos conselhos profissionais todos, uma rigidez com o devido processo legal, com o contraditório e com a ampla defesa. Aqui são advogados sendo processados. E nos outros conselhos, que são pessoas que sequer têm formação na área, com a súmula 5, famigerada, inconstitucional, súmula 5, súmula vinculante 5 do STF, que diz que a ausência de defesa técnica não ofende a Constituição, ofenderá o quê? Ofenderá, talvez, uma bula de remédio? Me desculpe a honestidade, inconstitucional. Isso precisa ser dito. Súmulas são inconstitucionais. Notem, e mais, tomadas por quem não tem formação jurídica na área. As decisões podem ser tomadas por quem não tem formação jurídica na área. Então, toda essa sorte, ou essa má sorte desse cenário, surge por quê? Voltemos, porque nós temos um não-tema de uma não-lei que colocou a linha M para o debate. Eu não entrei ainda nas possibilidades, presidente Brincas, de uso
político de perseguição por dentro de conselhos profissionais a pessoas que não estejam alinhadas ou não pensem conforme quem dá as cartas dentro dos conselhos. Isso é o mais grave levado ao extremo, porque isso se torna mais do que perverso. É a canalice institucionalizada por dentro dos conselhos profissionais. Talvez isso em um outro país, no nosso jamais vai acontecer, sejamos honestos, né? Nunca, nunca vai acontecer. Pois bem, o tempo está se esgotando e eu preciso falar ainda da linha O, da Lei de Inelegibilidades com a redação da Lei da Ficha Limpa. A linha O tira de circulação da política os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial. A primeira impressão, convenhamos, se foi demitido, fez uma coisa muito grave, né? Não. Se ficar 30 dias sem ir trabalhar, isso caracteriza abandono. Abandono é um tipo administrativo infracional que acarreta a abertura de processo disciplinar com demissão. Então, não necessariamente é tão drástica ou menos drástica ou mais drástica essa questão. Notem, aqui eu vejo pelo menos 3 problemas nesse dispositivo. Primeiro, há a possibilidade de nós tirarmos de circulação da política pessoas a partir de infrações por hipóteses extremamente leves. Aqui há uma questão. Imaginemos, por argumento, que a lei da ficha limpa seja constitucional. Mas não quer dizer que há uma carta em branco para o legislador completar com o que ele quiser. Nós estamos atacanhando tanto o direito de candidatura e voto, admitindo que se uma pessoa não vai trabalhar no serviço público por 30 dias, mas esquece de pedir exoneração, largou, não quer mais, ele vai ser retirado das vias da política também por isso. Note, situações muito leves, muito leves. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, a textura largamente aberta e elástica de tipos penais administrativos nas leis e estatutos de servidores. Tu não consegues te encontrar no tipo penal, e não há menor condição de prever o que pode ou não ser feito e o que vai acarretar ou não essa atuação. E terceiro, e esse para mim é o mais grave, a enorme possibilidade e risco de uso político partidário e de perseguição por dentro de processos administrativos disciplinares. O Estado de Santa Catarina ainda tem isso. Temos colegas aqui de outros estados que podem também dar o seu depoimento sobre o que há lá nesses estados. Nós temos aqui, não só em municípios, órgãos do Estado que não têm comissão permanente de processo administrativo. Então, as comissões são instituídas ex post facto. Verdadeiros tribunais de exceção, em que, se eu quero punir, eu organizo desta forma. E, se eu quero absolver, eu organizo desta outra forma. E tudo isso por dentro da lei. Notem, há aqui uma quebra da própria ideia de juiz natural administrativo e uma quebra larga à própria ideia de aversão a tribunais de exceção. Me parece que a leitura constitucional nos faria refletir sobre isso. Afora as questões de contraditório e ampla defesa, largamente acanhados em processos administrativos disciplinares, sem contar as comissões leigas e os decisores leigos também. Quem formula a colheita de prova e dá parecer, situação leiga, e quem toma a decisão também como leigo. E alguém que está manobrando sistemas, Alessandro, que tiram pessoas de circulação na esfera política. Me parece que isso precisa ser considerado. E um último ponto. Os dois tipos, o tipo da M, a linha M, e o tipo da linha O, tem na sua parte final a mesma redação. Mandam para onde? Salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. Aqui tem um outro problema. Eu estou dando mais uma via para o Judiciário dizer quem pode ou quem não pode participar de uma eleição. Porque se isso acontece na via administrativa, se tu busca uma tutela jurisdicional e consegue uma suspensão ou uma anulação dos efeitos dessa decisão, aí tu podes ir para a arena política participar. Quem está a decidir sobre quem nós devemos ou não votar, será que somos nós efetivamente? Será que somos nós efetivamente? Tudo está a tentar dizer que me parece que não. E aí eu volto
para concluir, pedindo desculpas, porque acho que o meu tempo já está a se esgotar, com 3 conclusões básicas, se me permitem os colegas. Primeiro, lei da ficha limpa, nada obstante, eu digo aqui, ao apelo popular e até certa frouxidão do Poder Judiciário, e aqui eu digo especificamente o STF, nesse ponto, mais firmemente, merece continuar sofrendo uma crítica muito firme, muito firme. E essa crítica é firme porque é comprometida com a ordem constitucional. É crítica firme porque é comprometida com a ordem constitucional. A mim me parece, na leitura que eu faço, equivocada talvez, professor Rui, mas aprendi consigo, então quero dividir consigo o equívoco. Para mim, a Constituição faz uma clara opção. Qual é a opção? Defesa dos direitos de candidatura e voto. Para mim, é essa a opção do legislador constituinte. E ela o faz como direitos fundamentais, no marco de uma disposição liberal, de defesa das liberdades. Então, se nós temos direito de candidatura e voto como direito fundamental, isso tem que ser levado a sério. Não pode ser amesquinhado, tanto por ordem infraconstitucional, como por tribunal, qualquer que seja, ou instância administrativa, qualquer que seja. E a terceira conclusão, que me permito aqui com os colegas nesse fim de tarde, início de noite, é que não parece, e a mim não me parece mesmo, eu estou convencido disso, que para o fortalecimento da nossa democracia, ou o fortalecimento da nossa democracia, melhor dizendo, esteja na demonização da política e dos políticos. Não me parece que isso seja o caminho. Não há democracia sem política. E não há sistema político viável com tantos casos de inelegibilidade e limitação de candidatura ao voto como nós temos no Brasil. É inviável a política no Brasil, quero registrar isso para os colegas. Nós precisamos refletir sobre isso, e, se me permitem uma última reflexão, nós precisamos considerar seriamente que as escolhas políticas eleitorais têm que ser do povo, não dos tribunais, não das instâncias administrativas e não de censores prévios a quem pode ou não fazer política. É o povo quem tem que dizer acerca das suas decisões e arcar com o ônus das suas decisões. Muito obrigado.